Paulo e é um prazer poder estar aqui. E venho com Javier, Larissa e Edmar, que são membros, frequentadores do Santuário Vida. Eu moro na ilha de Itaparica há 10 anos e frequento a ilha há 42 anos. Eu tenho 49 e frequento a ilha. Quando eu vim a primeira vez à ilha, eu tinha 7 anos de idade, né? Para veranear com a família e tal, e depois não paramos mais de vir. E eu decidi que moraria aqui. Bom, nesses 10 anos que eu moro aqui, vamos fazer 10 anos em agosto, que nós, no dia 10 de agosto, no dia de São Lourenço, que nós iniciamos um trabalho que começou o grupo de estudo Vida. Passado o tempo, o grupo de estudo passou a ser grupo de estudo e oração Vida. Depois nós passamos a ser Santuário Vida. E por que essa progressão assim? Grupo de estudo e oração Vida, porque naquele tempo a gente só estudava e só fazia as orações. Depois de um período de 3 anos, foi incorporado a esse trabalho de estudo de oração alguns serviços, entre aspas, espirituais, ou melhor, algumas assistências espirituais, algumas orientações espirituais. Eu sou oriundo da Igreja Católica, catequista, só para as pessoas entenderem de que lugar a gente fala, né? Eu fui catequista, fiz a primeira comunhão, uma família católica, tenho uma irmã que é freira, superiora de uma congregação, e depois eu fui para o esoterismo, para o espiritismo, né? Visitei o candomblé e cheguei na Umbanda, e lá eu fui iniciado na Umbanda. E depois que eu vim morar na ilha de Itaparica, eu sempre recebi uma orientação espiritual de que eu tinha que fazer alguma coisa que não era exatamente aquilo que estava muito aparente, mas eu também não sabia o que era e entreguei ao tempo. E vindo morar na ilha de Itaparica, isso foi ficando mais forte, sabe? Aquela coisa que você não anda para um lado, não anda para o outro, só anda se for fazer aquilo. E foi exatamente assim que eu me encontrava, né? Meio preso, meio acorrentado, para poder abrir a consciência, para poder ver exatamente o que fazer. E aí um dia eu acordei e disse, vou fazer um grupo de estudo ligado para estudar espiritualidade. Chamei um bocado de gente, não apareceu ninguém. Aí eu fiz sozinho. Um ano depois, aí eu parei, um ano depois eu disse, vou tentar de novo. E agora eu vou convidar poucas pessoas e vou selecionar as pessoas que eu vou convidar e vou iniciar. Então fiz assim e só apareceram 3 pessoas. Além de mim, mais 3. E aí nós começamos no dia 10 de agosto de 2008 e nós não paramos mais. Hoje nós temos 10 anos, eu não sei nem quantas pessoas hoje frequentam o Santuário Vida. E lá no Santuário Vida, a gente reuniu elementos de 5 tradições. Da tradição africana, tradição cristã, tradição indígena, da tradição hindu e da tradição cigana. E a gente foi buscando os ensinamentos, os ritos, que dentro dessas tradições poderiam melhor ajudar as pessoas no seu caminho espiritual, no fazer a sua espiritualidade, descobrir a sua espiritualidade, sem estar preso dentro de um modelo, de um padrão, de que só poderia seguir sua espiritualidade se fosse desse ou daquele jeito. Mas a função do lugar era orientar as pessoas a se encontrarem, mais do que dizer ela, o caminho é esse, né? E nós fomos nos especializando nessa prática de acolher as pessoas que chegavam, né? Com muito cuidado. Nesse período que o trabalho começou, nós começamos nós recebemos uma comunicação
Babalorixá, que dizia: olha, vocês iniciaram um trabalho aí, eu estava consultando IFA, que é o jogo de búzios aqui no Brasil, e tem uma entidade da ilha de Itaparica, um ser da ilha de Itaparica, que está pedindo que você peça autorização para fazer o que você faz. Aí disse: misericórdia. E agora? Entramos no território, na casa dos outros, sem pedir licença, apesar do coração estar aberto, limpo, né? No sentido de fazer com amor aquilo que a gente estava fazendo. E aí nós oferecemos uma árvore como símbolo, e esse ser, naquela época, foi o cacique Itaparica. Eu tive por algumas vezes uma visão com ele, inclusive na noite de ontem para hoje, eu sonhei com ele andando lá pelo espaço nosso do Santuário Vida, e eu comecei então a pensar como seria a gente trabalhar naquele lugar, fazer o que a gente estava fazendo, sabendo que os olhos dos donos da terra estavam sobre o que nós estávamos fazendo, né? Isso para nós foi muito forte, porque em algumas oportunidades que ele pôde se comunicar com a gente, através de uma médium, ele disse assim: eu fui o primeiro a pôr os pés nessa terra. Eu conheço cada folha, eu conheço cada bicho, eu conheço cada canto, e eu conheço todos os descendentes dessa terra, oriundos de nós e dos outros povos que vieram para cá. Então, muito forte. Eu sou professor, trabalho, sou professor há 20 anos, sou professor da UMEB, e tenho uma natureza de personalidade um tanto racional, né? Não sou cético, mas eu sou meio da ciência, então eu fico, né, ouvindo, observando, vendo, para poder ver se aqueles fenômenos, aquelas informações, elas são pertinentes. Não é falta de fé, nem é dúvida. É só... Como é que diz a palavra? 3 minutos, Jesus. Então, coerência e cuidado e zelo com a causa espiritual, para não banalizar. Então, eu passei a pensar, a ilha de Itaparica, foi aí onde eu me lancei no propósito político, e eu comecei a pensar como era que esse lugar se comunicava com tantos de nós que víamos de fora, e como que se comunicava com os oriundos filhos da terra, como as pessoas falam, os nativos, né? E o que é que tinha de ancestralidade, de força, que poderia movimentar o pensamento da ilha. Então eu desenhei, com as minhas andanças espirituais, 3 símbolos arquetípicos que orientam um pouco a força da ilha de Itaparica. Um é o próprio, a força indígena dos Tupinambás, que são na figura do cacique Itaparica. O outro dos Eguns, né? Pela tradição do candomblé, de babás, Eguns, e o outro do orixá Ogum, onde ele tem um terreiro, e eu sou guardião de uma ferramenta dele, que é um ancestral direto da África, que vem e se ancora aqui na ilha de Itaparica, ali em Mar Grande. E aí eu fiquei pensando, né, por que muitas pessoas, eu não estou tremendo de nervoso não, é energia, porque falou do cacique, aí aquele negócio assim, né, querendo ficar consciente, querendo falar, né, ele usa o microfone, porque ele não sabe usar esses negócios, né, mas a questão que eu levanto sobre o objeto em si da reunião de hoje, sobre a influência da energia para a ilha de Itaparica, sobre nós e os que vivem aqui, que nascem aqui, é o seguinte: o arquétipo guarda elementos que dinamizam a força de energia, como já estudou Jung. Se eu não tenho os elementos, símbolos arquetípicos daquilo que forma
uma consciência coletiva, e se eu não movimento esses símbolos arquetípicos que me dá força para poder ter a consciência da identidade e do lugar, então esse arquétipo ele se retrai. E ao se retrair, ele leva consigo os símbolos e as forças e fica esperando a hora que as nossas consciências irão se comunicar com essas forças primordiais, essas forças não arcaicas, mas as forças que dão sustentação à vida. Por isso que a gente pôs o nome do lugar, por orientação espiritual, de Santuário Vida, por entender que a ilha como todo é um santuário, né? É um santuário de vida. Então, na medida que a gente olha e vê que as coisas precisariam ganhar um quê de evolução, é quando essas forças arquetípicas elas estão mais distantes. Então, é possível que a gente sofra menos influência dessa energia quanto menos consciência a gente tem sobre ela. Basta olhar na cultura da ilha o tanto que a gente vem perdendo os elementos arquetípicos dos povos que formaram essa ilha. E não foram pessoas sem energia, sem espiritualidade, sem história. Então, essa é a questão que a gente vem de vez em quando conversando no santuário e acolhendo, né, conhecimentos que vêm, que nos ajudam a entender do próprio da doutrina espírita, da eubiose, dos ensinamentos do Evangelho, dos ensinamentos da matriz africana, dos ensinamentos budista, hinduísta, aquilo que a gente pode melhor se comunicar e construir uma relação, um vínculo com a força do lugar. Essa ideia do colonizador, do forasteiro, a gente que impõe sobre a terra do outro, sobre o lugar do outro, a cultura do outro, a força do outro, né? O que a gente pensa e que a gente crê, sem se comunicar e ouvir o que essa terra e sua força ancestral quer para ela, então é possível que as coisas fiquem meio no contratempo, no impasse, pelo fato de não se acolher, não se ouvir o que a força do lugar ou as forças desse lugar requerem de nós enquanto consciências. Eu vou para a repescagem.